Uma vez por mês nós celebramos a ceia e o pastor Elias, há vários anos, faz o sermão com o mesmo tema: o Jesus de quem nos lembramos. Porque a ceia foi instituída para lembrar de Jesus. Jesus falou: façam isso para celebrar de mim. Então, de propósito, a gente faz essa refeição com o propósito de lembrar de Jesus, como pretexto para focalizar Jesus em nossas mentes e em nossos corações. Então vamos lá? O tema geral: Jesus de quem nos lembramos. Jesus falou: fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A palavra memória, na língua grega, é anamnese. Essa palavra ela era transliterada para o português, existe a anamnese. A anamnese é a pesquisa que o médico faz, as anotações que ele faz diante do paciente, para reunir informações a fim de saber como é que ele vai se comportar. A anamnese é um levantamento de informações para nos orientarem no comportamento. A gente faz esse levantamento. E a anamnese é isso: Jesus falou: façam a minha anamnese, levantem lembranças sobre mim, e que essas lembranças possam ajudar vocês no comportamento cristão. Então, nós não nos lembramos de Jesus por lembrar, mas para que essa lembrança nos conduza no comportamento do dia a dia. E hoje o nosso tema é: o Jesus de quem nos lembramos cuidava das pessoas. Guardem a verdade central. Essa é a verdade central, é o tema que coincide, né? O Jesus de quem nos lembramos cuidava das pessoas. Então nós vamos nos lembrar de um Jesus cuidador. Né? Lembrar de um Jesus cuidador. E esse é o nosso tema. O Jesus de quem nos lembramos cuidava das pessoas. E o texto? A palavra diz assim: sabendo este Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, quer dizer, a capa única, tirou a capa, a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Essa convidada é muito querida, é uma convidada muito amada, não é da nossa igreja, mas ela vem adorar conosco. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado, irmã Alexandre. Continuando a leitura da passagem. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Jesus de quem nos lembramos cuidava das pessoas. Vamos lembrar sempre disso. Lembramos de Jesus, ele cuidava das pessoas. Vamos prosseguir. Jesus veio ao mundo para mostrar a todos o amor do Pai. Ele veio para buscar e salvar. Salvar significa proteger e cuidar. Cuidar é assistir alguém em condição de sofrimento para livrá-lo da dor ou da morte.
Jesus estava com seus discípulos, cujos pés estavam empoeirados e doloridos pela caminhada que haviam feito. Reclinados à mesa, não tinham o servo que cuidava dos pés. Deixa eu avançar um pouquinho. Nas casas de família, havia vários, estamos falando das pessoas mais afastadas, havia vários tipos de ajudantes, de servos, ajudantes, empregados. E havia um empregado cuja função era lavar os pés dos convidados. Era a função desse, trabalhar com esse empregado. Geralmente era uma pessoa de baixo nível intelectual, não precisava ser alfabetizado, não precisava saber o hebraico, não precisava saber língua nenhuma, ele só precisava saber segurar uma toalha e um balde d'água para lavar os pés dos convidados. Essa pessoa. Bom? Então, reclinados à mesa, não tinham um servo que cuidava dos pés. Nenhum deles se dispôs a fazer isso. Então, Jesus tomou a decisão de cuidar deles, como sempre fazia com todas as pessoas. Como é que Jesus cuidava das pessoas? Como é que ele fazia isso? Vamos ver. Primeiro, Jesus cuidava das pessoas para alcançar um propósito definido. Jesus ajudou todo mundo, mas ele tinha um propósito. Ele não digamos assim, fazia aleatoriamente. Ele tinha um plano. Tá? Quando ele cuidava de uma pessoa, ele tinha um plano. Era a celebração da Páscoa. O texto diz, enquanto ceavam. Essa ceia era a ceia comemorativa da Páscoa. Então, estavam reunidos nessa reunião, nesse momento. A Páscoa era uma refeição, tanto que em alguns lugares diz, onde é que eu vou comer a Páscoa? A Páscoa era, afinal de contas, uma refeição. E a Páscoa era para ser comida. Então, o que era a Páscoa? Nesse sentido, era o cordeiro assado, pão sem fermento, né? Lembrando a saída do Egito, e naquela noite eles saíram às pressas e o fermento não foi usado para fazer o pão. Tomavam vinho, e esse pão era molhado em um molho de ervas amargas, para lembrar as amarguras do Egito. Então, não se celebrava a Páscoa sem essa lembrança de amargura. Então, era a celebração da Páscoa, enquanto se abre. A Páscoa era celebrada, essa refeição era feita em família. Jesus não tinha casa, então ele pediu emprestado um salão de um amigo. E os discípulos nesse salão prepararam essa refeição. Os discípulos foram lá, alguns deles prepararam a refeição. O ambiente físico, a alimentação, a lei que era lida, tudo direitinho. E agora eles estão ali reunidos. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus não praticou um ritual vazio, sem significado prático, mas uma ação com um propósito evidente. Então ele tinha um propósito, porque aquilo era preciso. As pessoas tomavam banho em casa quando iam para a celebração, como nós fazemos. Mas na caminhada, Jerusalém era uma cidade com muita poeira. Não só Jerusalém, toda aquela região, toda a Judéia, muita poeira. E se tinha sol, essa poeira cobria a estrada. Se chovia, formava uma lama. Então a pessoa que saía de casa para ir celebrar a Páscoa, possivelmente teria os seus pés sujos, ou empoeirados ou enlameados. E além disso havia o problema de que os pés ficavam doloridos daquelas caminhadas. Então esses pés precisavam de cuidado. Então Jesus vai cuidar desses pés. Era uma coisa necessária, somente os pés. Quando Pedro, que tinha um comportamento meio tempestuoso, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele não quis.
Ele não aceitou, porque Jesus estava ali como escravo. Pedro não aceitou. Você não é meu escravo, não vai lavar meus pés. Mas Jesus falou, isso é parte da comunhão. Se eu não te lavar, você não tem comunhão, você não tem parte comigo. Então Pedro falou, então você lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça. Ele falou, calma, as mãos, a cabeça, o corpo já tomou banho, você já tomou banho em casa. O que precisa lavar são os pés. E agora então Pedro aceita que lave os seus pés. Lá no Rio de Janeiro tinha uma igreja e havia um pastor que adquiriu umas ideias atípicas, práticas atípicas. Então ele introduziu na igreja, ele deixou a igreja batista, organizou uma igreja à parte, com várias pessoas que queriam, e introduziu várias inovações. Por exemplo, os homens não podiam usar gravata, porque ele falou que usar gravata era pecado, porque os homens usavam a gravata no lugar da barba. Então todo homem da igreja tinha que ter barba, e ninguém podia usar gravata. Já começou a dar problema, porque tinha um homem que trabalhava no banco, e ele tinha que ir de gravata, o banco exigia, já criou conflito. Então começou a criar conflito. As mulheres tinham que todas andar com um vestido grande, branco, bem rente aos pés. E tinha outras coisas que na vida, ele tinha orientação sobre a vida íntima dos casais, que ele dava ordem lá, que tem o caso aqui. Mas ele introduziu o chamado ósculo santo, que nós aqui fazemos normalmente, a gente beija o irmão, abraça, e é parte da igreja fazer isso. Beija-se, abraça-se. E ele introduziu esse ósculo santo, só com uma diferença. Homem beijava homem, mulher beijava mulher. Então, já havia aí alguma dificuldade. E introduziu a lavagem dos pés. Lavar os pés na igreja era parte do culto. Não foi isso que Jesus fez. Jesus lavou os pés que precisavam ser lavados. Aqui todos nós lavamos, tomamos banho, lavamos os pés, passamos alguma coisa nos pés, calçamos a mesma sapato. Não tem ninguém aqui precisando de lavar os pés. Não há preciso. Mas na igreja dele, todo mundo tinha um irmão escalado para lavar os pés. E havia um irmão que tinha sido da nossa igreja, o Nero. E o Nero foi para aquela igreja lá, foi encantado com aquelas inovações. E uma delas que ele gostava é que os homens lá podiam fazer com Abraão, que era uma concubina. Isso eles adoravam. Abraão tinha Sara, mas tinha outra também que seguia em determinadas situações. Mas a questão de lavar os pés, eu fazia graça com ele. Eu brincava com ele. Eu falava, irmão, não é bem isso, todo mundo lava os pés. Então, todo mundo tem um momento, quando ele traz a bacia, traz a toalha e lava os pés. E eu falei, como é que é isso? Cada domingo, um homem, um líder, é escalado para lavar os pés. Então ele já havia preparado para lavar os pés. Eu falava, e você também é escalado para lavar os pés? Ele disse, não, eu tenho. Quando é a minha escala, eu faço. Eu falei, não, então você lava os pés daquelas pessoas. Aí eu fiz uma graça com ele. Eu falei, e se ele tiver chulé? Isso é problema dele. Isso é problema dele. Mas aqui não é isso. Eles estavam com os pés cheios de poeira ou enlameados. E estavam doloridos. Então, era uma coisa necessária. Quando alguém diz assim, Jesus nunca poderia pecar, não fazia sentido a tentação, porque Jesus foi tentado se ele não poderia pecar? Então, isso seria uma fraude. Jesus poderia pecar sim, senão não tinha sentido ele ser tentado. Então, aqui ele está na condição de um criado, está lavando os pés dos discípulos. Então, essa era o propósito de Jesus. Então, vamos ver um pouco mais. Olha bem essa figura. Leonardo da Vinci, que pintou o quadro A Ceia, a Última Ceia, ele fez isso na Idade Média. E na Idade Média,
A mesa era igual essa que nós usamos, quando a gente vai lá embaixo do lanche, tem a mesa alta, né? E as cadeiras também. As pessoas se sentavam ali diante daquela mesa. Leonardo da Vinci não sabia, ele não conhecia, era um gênio, mas ele não conhecia certas coisas que precisava conhecer. Então ele deu um furo tremendo, fazendo a mesa, na Idade Média, a mesa igual à nossa, quando que os judeus não usavam essas mesas. Você está vendo ali, não tem a mesa. Eles estão sentados, as pessoas se sentavam sobre almofadas, as pessoas se sentavam sobre almofadas, inclinadas, tanto que em alguns lugares Jesus se inclinou à mesa. Como é que ele se inclinou à mesa? Porque as pessoas chegavam, apoiavam o corpo no braço esquerdo, deitavam, sentavam, se encostavam e os pés para trás. Os pés para trás. E eles ficavam assim dessa forma. E um ficava dirigido em relação ao outro. Então, por exemplo, aqui estava Pedro e aqui estava Tiago. Então Pedro estava inclinado sobre Tiago. E muitas vezes eles estavam encostados um no outro. Aquela experiência é uma experiência afetiva. É uma experiência de carinho, de bondade. Eles se encostavam uns nos outros. E os pés ficavam para trás. E o empregado que lavava os pés chegava por trás. As pessoas nem precisavam olhar para ele. Só sentia que ele estava lavando os seus pés. Então, o discípulo estava lá, Tomé estava lá reclinado à mesa, com os pés para trás, e o empregado vinha e lavava os pés, ele nem precisava olhar, nem agradecer, porque era um escravo para fazer aquilo. Só que estão sentados à mesa, todos sentados, e ninguém lavou os pés, porque ali não tinha um escravo. Nas casas de família tinha um escravo para isso. Ali não tinha, era um salão alugado, e só estava Jesus e os seus 12. Não tinha empregados ali. E ninguém podia lavar os pés. Então havia uma necessidade. Primeiro, Jesus tinha como propósito causar um bem-estar, que era desconfortável. As pessoas, vamos supor que tinha chovido, que tivesse chovido, e eles tivessem pisado numa poça de lama. O calçado não era como o nosso, era uma sandália de cortina de couro. O pé não tinha proteção. Se eu pisar na lama, meu pé continua ali, porque o meu sapato é fechado. Mas lá não, se choveu ou se não choveu, se não chovia era grande número de poeira, uma camada de poeira muito grande, ou aquela poeira molhada era plana. Então era desconfortável. Jesus queria produzir um bem. A gente deve ajudar as pessoas para que elas se sintam bem, não como um ritual. Lavar os pés, como Jesus fez, não é um ritual, não é uma celebração, não é uma liturgia. É um ato de bondade humana para trazer conforto a alguém que está com os pés doendo, ou está com os pés sujos, ou está com os pés feios. Então havia um propósito. Jesus nunca fazia as coisas sem um propósito muito definido. Quando ele fazia alguma coisa, é porque tinha um propósito. Não fazia de brincadeira, nem para fazer gracinha. Não fazia isso. Os participantes da ceia pascal se reuniam em grupos familiares, pelo menos 12 pessoas. A cerimônia, dirigida pelo chefe da família, por isso Jesus está dirigido ali, Jesus era o chefe da família. Ele falou para as pessoas: esses 12 aqui são a minha família, são meus irmãos e minha mãe. Então Jesus cuidava daqueles 12 como alguém cuida da sua família. Jesus era o primogênito, cuidou dos seus irmãos, agora ele é o primogênito que cuida de uma família de discípulos. E Jesus ali está como chefe de família. A cerimônia da Páscoa era dirigida pelo chefe de família, e ali era Jesus. Consistia de refeição com um cordeiro assado, pão sem fermento, são pães ázimos. Ázimo significa sem zimo. Zimo é enzima, ou fermento. Usamos a palavra enzima na biologia. Pois bem, vinho e molho de ervas amargas. Havia também cânticos, orações e recitações das Escrituras. Aqueles que chegavam tinham os pés empoeirados, engameados e até doloridos. Jesus cuidou desses pés, causando bem-estar. Então, imagina que eu esteja lá
andei na poeira, meus pés estão feridos, doloridos, as sandálias não protegiam como meu sapato me protege, os seus protegem você. A sandália não dá praticamente proteção, eu estou lá, os pés estão lá dentro. Os pés estão lá dentro. Eu estou precisando de um refresco. Ninguém faz nada, Jesus faz. Alguém pergunta, pastor, por que na sua igreja não tem a cerimônia do lava-pés? Seria bobagem. Seria bobagem. Faz sentido. É apenas um rito vazio. Quando você vê na televisão o Papa lavando os pés da pessoa, aquilo é uma grande besteira. Quando na igreja, em qualquer igreja, as pessoas vão lavar os pés das pessoas, é uma grande bobagem. Jesus tinha um propósito. Qual é o propósito? Trazer bem-estar, trazer conforto para as pessoas. E não para demonstrar, querer demonstrar uma coisa mágica. Lavar os pés. Lavar os pés pode ser você fazer um curativo no braço, passar um óleo na cabeça, fazer qualquer coisa que traga bem-estar para que você possa celebrar com alegria. Possa celebrar com alegria. Aquilo ali era uma celebração. E as pessoas, para celebrarem, deveriam estar confortáveis. E o criado que dava esse conforto, o empregado que dava esse conforto, não estava presente. Então Jesus fez, ele tinha um propósito. Nós precisamos ter propósito para ajudar os outros, para cuidar dos outros. Colocar no nosso coração um propósito. Se alguém precisar, eu vou cuidar. O segundo comentário é que Jesus tinha como propósito despertar reverência exigida pela ocasião. Os participantes tomavam banho em casa, como era exigido dos sacerdotes para ministrar no templo. Entre os rituais que os sacerdotes praticavam, era o banho. Havia várias razões porque uma pessoa podia ser condenada à morte. Uma delas era o sacerdote querer entrar no santuário sem tomar banho. O sacerdote não podia ir à celebração sem banho. E era motivo de pena de morte. O sacerdote entrou no santuário e ele não tomou banho. Imagina se fosse hoje, né? Quanta gente condenada à morte, porque não tomou banho. Então Jesus quer cumprir a necessidade cerimonial. Então os participantes tomavam banho em casa. Quando Pedro falou, lava as mãos, lava os pés, lava tudo, ele falou, calma, você está limpo, você tomou banho. O que está precisando de cuidar são os pés. É isso. E Jesus fez o que precisava. Como eu disse, então não é uma cerimônia vazia, sem significado, esse lava-pés. Se você for para alguma igreja e mandar você se envolver com lava-pés, fique sabendo que aquilo não é besteira. Não foi isso que Jesus quis fazer. Agora, se você for uma igreja, alguém fizer o que o Alexandre faz com o pastor aqui e outras pessoas, que pega uma pessoa suja, machucada, uma pessoa rasgada, e pega essa pessoa e leva, e dá a roupa limpa, dá banho, dá roupa limpa, dá comida, isso é que é lavar os pés. E ele depois, aquela pessoa cuidada, ela está apta a ficar serena, tranquila e escutar a palavra de Deus. Pois bem, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus não somente lhes causou bem-estar, como também os tornou adequados para aquela cerimônia de libertação. Havia no Oriente um significado muito especial para os pés. Isaías diz, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quer dizer, a beleza do ser humano estava nos seus pés, na utilidade que esses pés tinham. Então, se eu uso meus pés para cuidar do doente, esses pés são abençoados. Se eu uso os meus pés para ir à igreja louvar a Deus, esses pés são abençoados. Os pés são abençoados. E esses pés, eles são cuidados. Um senhor conhecido meu, que é armênio, ele estava contando sobre o extermínio dos armênios pelos túrcos. Houve uma época que os túrcos exterminaram os armênios aqui na região.
E o que eles faziam? Eles expulsaram os armênios da Turquia e eles colocavam para caminhar no deserto, quilômetros e quilômetros no deserto. E eles chegavam nas pessoas, iam na sola dos pés e tiravam um pedaço da sola dos pés. E colocavam aquelas pessoas para andar na areia quente do deserto. Esse senhor me falou que um dele, um bisavô, alguma coisa assim, pediu uma botina, uma bota, estava com os pés muito doendo muito, e ele pediu ao soldado que desse a ele o calçado velho, tinha lá um calçado velho que ninguém estava usando, que foi abandonado, e ele pediu para usar aquele calçado. E o soldado falou, tá bom, vou te dar um calçado. Pegou uma ferradura de cavalo e pegou os pés dele. Essa agressão. Os pés são sagrados. Ali os pés são sagrados. Os pés representam a instância do cuidado e do amor. A mulher que mais amou Jesus chegou numa festa, Jesus estava lá com os pés para trás, e ela, que foi muito perdoada, ela começou a colocar, cuidar dos pés de Jesus com óleo, cuidando dos pés de Jesus, e chorando lágrimas caíram sobre os olhos, sobre os pés. E Jesus foi criticado. Jesus falou para aquele fariseu, ela faz isso porque ela muito foi perdoada. Quem muito foi perdoado, muito ama. Os pés são significados. E Jesus não desprezou a carência dos presentes na questão dos seus pés. Então Jesus tinha um propósito de cuidar dos pés para causar bem-estar e para facilitar a presença, a celebração. Por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, está difícil ficar aqui, pode ir lá embaixo, toma um medicamento, passa a dor de cabeça, você volta e continua louvando. Tem que fazer isso. Quando eu vim para aqui, montei um armário, que é um armário pequeno, montei lá embaixo, coloquei ali vários medicamentos. E tinha um sofá, para que saber passar sinal, ser colocado naquele sofá. Alguém aqui deve se lembrar disso, certo? Depois o armário dos remédios sumiu, os remédios sumiram, o sofá sumiu, e nós deixamos de acolher uma pessoa que sofria de uma emergência. Quer dizer, acolhemos de forma precária, porque o certo era ter um armário com os medicamentos. Eu não tomei o remédio da pressão, a pressão subiu, a gente tem aqui. Eu tenho enxaqueca, a enxaqueca me atacou, eu tenho aqui. É isso. Jesus quer o bem das pessoas. E nós também devemos querer o bem das pessoas. Qualquer pessoa que entra aqui, o bem-estar de qualquer pessoa que entra aqui é nossa responsabilidade. O bem-estar de qualquer pessoa aqui. Uma das coisas que nós fazemos, boa parte das nossas finanças, são investidas nisso. O bem-estar das pessoas, para cuidar das pessoas. Pois bem, Jesus tinha um propósito, fazer o bem às pessoas e permitir que elas pudessem celebrar a ceia, celebrar a Páscoa com conforto, com alegria. O segundo argumento é que Jesus cuidava das pessoas de forma plena, ele cuidava pleno. Veja só, o texto diz, depois deitou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com a qual estava cingido. Ali não se encontrava, como nas casas de família, o servo menos prestigiado, que seria o responsável por esse cuidado. O que Jesus fez? Qual foi o ato dele? Nas casas havia sempre uma rede feitada e a toalha na entrada. Quando uma pessoa chegava naquela casa com os pés doloridos, havia um empregado que ficava de olho. Chegou alguém, ele vai lá e lavava os pés daquela pessoa. O que Jesus fez? Ali, ninguém fez nada. Ninguém lavou os pés de ninguém. Mas, Jesus fez. E o texto diz que ele lavou e enxugou. Então, isso é muito importante.
A beleza da Escritura está nos detalhes. É uma ação completa exigida. Por quê? Jesus falou assim: olha, o criado não veio, eu vou quebrar o galho de vocês, mas eu só vou lavar, enxugar não vou não. Nas casas, eu me lembro quando era pequeno, adolescente, fulano, me traz um copo d'água. Eu não sou teu empregado. Já escutou isso? Alguém falou isso? Me traz um copo d'água, pega a chinela aí. Eu não sou teu empregado. Jesus não era empregado. Ele era um mestre. Mas ele lavou e enxugou. Imagine que eu visite uma irmã enferma. Está ali a irmã Neuza, tem estado doente. Graças a Deus, ela teve energia para vir ao culto. Alguma vez está irmã Neuza. Levo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu oro por ela, eu canto o corinho, eu abraço a irmã, passo uma adesivo e vou embora. Mas ela não tinha o remédio da pressão e eu não cuidei dessa parte. Entendeu? Eu fui lá, eu orei, eu cantei, eu rezei, eu fiz tudo isso aí, mas não completei. Jesus lavou, enxugou. A obra que Jesus faz por nós é plena, completa. Por isso que não tem você dizer, fulano era salvo e perdeu a salvação. Não tem como. Isso não é do feitio do nosso mestre. O nosso mestre não deixa que alguém se perca. Ele agarra, ele segura, ele ama, ele cuida. Ele é o grande cuidador. Então falar que Jesus um dia cuidou de mim, agora ele me abandonou, isso é totalmente inadequado. Porque Jesus lavou e enxugou. Então, é muito importante que a gente possa fazer isso. Um comentário depois. Primeiro, Jesus assumiu plenamente o papel de servo. Ali, ele assumiu aquele papel. Levantou-se da ceia. Jesus era a figura principal naquela celebração. Ele sentava numa posição e Jesus tomou a decisão. Ninguém aqui lavou os pés, alguém cortava o ferimento, e Jesus tomou a decisão. Ele tomou a decisão, levantou-se da ceia, daquela mesa que mostrei, tirou o manto, os mestres usavam um manto de honra, uma capa especial dos rabis, dos mestres. Jesus tirou aquilo que dava diferenciação. A túnica, aquela capa, diferenciava o mestre. E Jesus tinha essa roupa que diferenciava o mestre. Ele tirou essa. Já não estou com a roupa de mestre. Eu já não estou com a roupa de senhor. E ele tirou a capa. Disse, levantou-se, tomou a toalha e agiu. Ele desempenhou o papel de um escravo. Papel é o comportamento esperado de uma pessoa ocupando uma posição na sociedade. Ali Jesus desempenhou o papel de um servo. Naquele momento ele assumiu o papel. Quem chegasse ali, cadê o rapaz que lava os pés? Está ali. Cadê o moço, o escravo, que cuida dos que chegam? Aí Jesus está lá caracterizado de escravo. Sem a capa, em pé, com uma toalha e com um balde na mão. Mas isso aí é o escravo. Esse é o papel do escravo. E Jesus está naquele lugar. Jesus está desempenhando aquele papel. Então, ele se levantou e ali ocupou a posição de escravo. E em seguida, Jesus realizou plenamente o que era necessário. Lavou e enxugou. A obra de Jesus é completa. Ele cuidou de todos os discípulos. Ele podia dizer, Pedro, você está meio chato hoje, eu vou lavar seus pés. Você está muito inquieto, está muito chato. Ou Judas. Jesus podia chegar para Judas e dizer, Judas, você está me traindo, Judas. Teus pés eu não lavo, Judas. Não lavo. Aqui, nós somos muitos na igreja, muito comum. Irmão, que é isso? O irmão Zé Roberto me aborreceu. Eu não sirvo lanche para ele não, porque ele é chato.
ele me aborreceu. Jesus tinha ali um traidor. E ele engoliu todas as pessoas. Está com os pés precisando? Eu vou. Então Jesus cuidou de todos os discípulos. Enquanto, aí eu faço um jogo de palavras. Enquanto aos pés do próprio Jesus, veja só, Jesus também andou na estrada com ele. Ele também estava com os pés cansados. Ele lavou os pés de 12. E os pés dele? Você já pensou nisso? Porque Jesus também estava ali, os seus pés também estavam cansados. Aí eu tenho 3 possibilidades. Será que ele foi cuidado por algum discípulo? Alguém disse, não, agora o Senhor já cuidou da gente, agora eu vou cuidar dos seus pés. Será que apareceu alguém que fez isso? Não sei. Vou deixar para você. Tá? Será que Jesus retornou à mesa, sentou novamente com os pés empoeirados? Ou será que ele cuidou dele mesmo? Eu lavo os pés dos 12, ninguém vai querer lavar os meus, eu mesmo lavo os meus. Porque muitas vezes, quando nós fazemos alguma coisa por alguém, esperamos que ele também faça alguma coisa por nós. Jesus fez pelos 12, ninguém fez nada por ele, porque não está relatado. A coisa ficou em suspenso. Ou Jesus foi para a mesa com os pés enlameados, ou ele lavou os próprios pés depois. Ele, ninguém fez nada por ele, ninguém se levantou. Mas ele fez assim, ele se cuidou. Pensa sobre isso, vamos pensar sobre isso. Quando nós, como eu disse, quando nós fazemos alguma coisa por alguém, esperamos que faça por nós. Puxa, eu dei um presente a José no aniversário dele, e ele não me deu um presente no meu aniversário. Fica rancoroso, fica chateado. Eu cuido da igreja há 32 anos, ninguém deu para mim. Eu fiquei na igreja 10 anos. O nosso bebê de 5 meses morreu. Não foi ninguém do enterro. Ninguém da igreja foi do enterro do nosso bebê. Eu falo, eu cuido desse pessoal, dava nas costas. Eu pegava a pessoa, levava para o hospital, fazia isso daqui, dávamos alimento. A gente morava nos fundos da igreja. A nossa porta estava aberta. Se tinha alguém no culto com fome, ia lá em casa e catava lá na geladeira em algum lugar comigo. Mas, no dia que nós estávamos sepultando nosso bebê, não apareceu ninguém da igreja. E daí? Não tem problema. Não tem problema. Aconteceu mesmo com Jesus. Ele fazia tudo por todo mundo, e na hora de fazer alguma coisa por ele, talvez alguém não fizesse. Então vamos ter que continuar para o último ponto. Jesus cuidava das pessoas mantendo o equilíbrio emocional, mesmo em condições adversas. Olha, Jesus teria motivos para estar emocionalmente perturbado. Seus discípulos estavam ali com planos de grandeza. Jesus estava destinado a ser preso e morto, os discípulos não estavam nem aí. Eles queriam saber que no reino, quem ia sentar à esquerda, quem ia sentar à direita. Foi isso que eles perguntaram. O mestre vai ser preso, vai ser morto, e eles estão pensando em grandeza. Estão esperando Jesus estabelecer um reino aqui na terra e dar a ele cargos, postos elevados. E eles até brigavam por causa disso, para saber quem no reino ficaria à direita ou ficaria à esquerda. Jesus é o grande soberano do universo. E os seus 12 vão ficar ao redor dele na grandeza de um reinado fantástico. Estava assim. Jesus podia ficar magoado, não ficou. Jesus podia ficar rancoroso, não ficou. Dr. Barta disse que um dos grandes problemas da igreja é as pessoas ficarem com raiva, porque aí a obra de Deus sofre. A obra de Deus sofre. A irmã Bernadette toda terça-feira está aqui com o pastor Edson, ajudando a cuidar de pessoas. Se o pastor Edson fica emburrado e não vem porque ficou emburrado, aquelas pessoas sofrem, aquele trabalho não é feito. William Barclay diz que esse é um dos grandes problemas do reino de Deus. Pessoas feridas, magoadas, ressentidas, abandonam
Então Jesus está ali, podia estar magoado, os discípulos não entendiam, aqueles homens eram gananciosos, eles queriam grandeza. Aqui eu digo, ali, Jesus, seus discípulos estavam com planos de grandeza aqui na terra, apesar de Jesus ter declarado, o meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso, mas eles insistiam. Quando eu digo Jesus veio ao mundo, não foi para fazer ninguém ficar rico. As pessoas insistem que é isso, que Jesus vai fazer você ficar rico. Mas ele falou, não fiquem de olho nos bens, não ajunteis tesouro na terra. A igreja diz, você tem uma loja de sapatos, você pode ter 2, 3, 4, porque Deus te ama, Ele vai te cuidar. E Jesus falou para aqueles discípulos que Ele não veio para fazer ninguém ficar rico. As pessoas ficam ricas com esperteza, com conhecimento, e muitas vezes essa riqueza é falsa e muitas vezes termina na miséria também. Pois bem, continuando. Ali estava Pedro, que iria contrariar a orientação de Jesus ao agredir um homem cortando-lhe a orelha. Jesus falou, não vamos fazer nada disso, ninguém vai usar a espada. E Pedro vai lá, pegou a espada, Jesus falou, vamos fazer o que ele faz. Isso aborrece a gente, entristece a gente. Quando você pede a pessoa, não faça isso, ele faz. Jesus reuniu os 12, ele disse, vamos ferir a espada. Ele falou, não, nós não vamos brigar. Eu falei no meio passado que os fariseus promoveram a revolta contra Roma. Jesus falou, nós não, eles vão guerrear, o problema deles, a gente não guerreia. E Pedro queria guerrear, isso chateia. Mas Jesus não ficou chateado com ele. Né? Que coisa maravilhosa. Esse mesmo Pedro que cortou a orelha do rapaz, estava destinado a negar o mestre. Jesus sabia, mas Jesus não ficou com raiva dele. Mas eu fico. Se eu souber que uma pessoa vai ser traída, eu fico. Deus tem misericórdia de mim. Mas Jesus estava bondoso no coração dela. Ali está aquele que vai negar. Ali estava o traidor. Jesus sabia. Há uma passagem que diz que quando os discípulos estavam querendo saber quem era o traidor, Jesus falou, aquele que comigo mete a mão no prato. Esse prato era um prato de molho de ervas amargas. A pessoa pegava o pão, molhava o pão no molho de ervas amargas e comia. Então, Judas estava ao redor da mesa. Jesus pegou o pão e foi molhado no molho. Judas também, na mesma hora. E quando perguntaram, Senhor, quem é o traidor? Jesus falou, aquele que comigo mete a mão no prato. Por quê? Jesus meteu a mão no prato para molhar o seu pão e Judas também. Então, você está com alguém que você vai molhar o seu pão e ele vai molhar junto, significa comunhão, aceitação. Senão eu não vou, senão eu não coloco. Você molha o seu pão, eu molho o meu. Não tem nada que você não gosta de você, não toca sua cara. Ali não. O traidor pôs o pão, molhou o pão no prato e Jesus também os dois. Jesus não o tratou como um traidor. Não. Jesus tratou como um da família, um dos 12. Jesus tem esse equilíbrio que nós muitas vezes não temos. Então, apesar de tudo, Jesus se manteve sereno, preservando sua autoestima. Ele falou assim, olha, estou fazendo tudo isso, mas não esqueça, eu sou o Senhor mestre. Eu não me rebaixo, mas eu estou fazendo o trabalho do escravo. Jesus falou isso. Então ali estava Judas que os traía, e apesar de Jesus se manteve sereno, preservando a sua autoestima, sua dignidade, seu amor e bondade, sem desespero ou revolta, sem ódio. Eu trabalhei num local em que um dia um médico estava atendendo as pessoas e uma mulher o agrediu. Ela pegou a bolsa, jogou nele, bateu no rosto dele, no nariz dele, na cara dele e saiu. E ele ficou irritadíssimo, revoltadíssimo.
Ele foi na delegacia, fez um BO e registrou que ele iria embora. E ele fez o BO e foi embora, abandonou o plantão. E as pessoas que estavam ali, na fila para serem atendidos por ele, elas ficaram sem atendimento. Passou um tempo, alguns meses, o outro médico foi atendido. O homem drogado jogou ele no chão, chutou ele no chão e saiu. Ele se levantou, se limpou, se sentou e viu um copo d'água. A enfermeira trouxe um copo d'água e ele bebeu. Aí pegou para o lado. Próximo. Bebeu todo mundo. Então, um se feriu e foi impossibilitado de cumprir sua missão. Talvez salvar vidas. Mas rancoroso, magoado, com raiva, abandonou. Muitas vezes na igreja nós perdemos uma pessoa que tem talento, mas ela se aborrece e vai embora. Em casa, o marido fica raivoso e vai embora. Detesta. O filho está com raiva do pai e da mãe e vai embora. Jesus deu esse exemplo. Ele, nas condições mais duras, mais terríveis, o Filho do Homem veio buscar e veio salvar. E ele vai fazer isso. Ele vai continuar fazendo isso. Tem o traidor aqui, tem aquele que vai negar, tem cansaço. Os soldados já estão prontos, os sacerdotes já montaram o esquema, porque Jesus foi preso e morto num processo totalmente viciado. Eu li um historiador que falou que não houve na história dos homens um julgamento tão absurdo, tão injusto quanto aquele. Jesus sabia que ia ser assim. Ele sabia que ele não ia ter chance, porque ele já tinha resolvido isso do jeito certo. Já tinha conversado com o pai, estava tudo certo. Então ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer. O julgamento seria totalmente injusto, e ele não sabia disso. Então, mas aí ele está sereno, ele está tranquilo. Jesus deixou uma herança para os seus discípulos. Ele era o chefe, era o líder, né? Considerando ele era a figura paterna. E o pai, quando ia embora, quando morria, deixava a herança. Os discípulos eram os herdeiros de Jesus. E ele vai deixar uma herança para os discípulos. No meio do tumulto, soldados, policiais, inimigos, Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo vai dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O meu coração está sereno, o meu coração está tranquilo. Tranquilize o seu coração. Acalme o seu coração. Essa é a minha herança. Muita gente acha que Deus vai deixar a herança de fazenda, de casa, de automóvel. A herança, Jesus deixou a herança ser verdade. A herança de Jesus é essa. Deixe-vos a paz. A paz no meu coração, essa que eu deixo para você, a minha herança. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Então Jesus está sereno e ele deixa a paz. Um comentário, as coisas que mais prejudicam a vida das igrejas e das famílias são as perturbações emocionais de algum dos seus membros, diante de situações desagradáveis. Ocorrem situações de arrogância, rancor, agressividade, intolerância. Graças a Deus nós nos lembramos de Jesus. Graças a Deus. O Jesus de quem nos lembramos mantinha o seu equilíbrio. Né? E, felizmente, de tempo em tempo, nós encontramos alguém que
e se comporta como Jesus. Aceita ser humilde. Aceita ser desprezado. Aceita a humilhação para cumprir o propósito. Quando Deus nos colocou aqui nessa igreja, nos colocou com um propósito. Você não está aqui de forma aleatória. Deus tem um plano para você. Se alguém aborrecer você, continue o seu plano. Se alguém desprezar você, continue o seu plano. Há pessoas que ficam tristes para saber que ela não foi cumprimentada. Não vou mais nada, não, as pessoas não falam comigo. Aí tem que lembrar de Jesus. Tem que lembrar de Jesus. As pessoas não gostam de mim. Um homem estava na beira de uma rua, esperando alguma coisa, e passaram os meninos. Eles pegaram o barbante, amarraram a ponta, e eles entraram ali dentro. Vários meninos. E cada um segurou ali no barbante e foram correndo. E eles passaram, aqueles meninos correndo, e o homem falou: para. O que vocês estão fazendo? Nós estamos brincando de ônibus. Então a gente segura aqui, dá uma mentira, e a gente corre de ônibus. Tá bom, vai embora. Logo em seguida veio um menino pequenininho correndo também. E o homem falou: para, o que você está fazendo? Eu estou brincando de ônibus. Mas você brincando de ônibus? O ônibus já passou, já está longe. Ele falou assim: eu sou a fumacinha do ônibus, eu fico para trás. Eu sou a fumacinha do ônibus, eu fico para trás. O ônibus está lá, mas a fumacinha complementa. Se cada um de nós aceitasse na hora certa ser a fumacinha, o ônibus ia em frente. Porque o ônibus sem a fumacinha, o motor parou. A fumacinha, quer dizer, o motor está funcionando, o ônibus também. Então, aquele menino, ele era a fumacinha. Você quer encerrar comigo? Vamos lá. Vamos concluir com as palavras de Jesus, recomendando aos discípulos para imitá-lo. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus aceitava ser o último, sendo ele o primeiro. Aceitava ser o servo, sendo ele o Senhor. Era humilde, mas sem perder a dignidade. Nós perdemos a dignidade muito facilmente. Você me aborreceu, Deus, estrangeiro. Tá? Jesus aceitou a humildade sem perder a dignidade. Este é o Jesus de quem nos lembramos. É dele. Ele cuidava das pessoas. Jesus fazia tudo com boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Amém. A paz não vem para qualquer um. Depende do nosso coração. Deus te abençoe. Jesus de quem nos lembramos.